Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Juliano Melchior, seja muito bem-vindo ao meu canal, às minhas redes sociais. Eu trabalho com vendas B2B há mais de 15 anos, tenho uma especialização em negociação por Harvard, mas o que importa mesmo são os resultados que a gente apresenta com vendas, na gestão de vendas e tudo aquilo que a gente realmente consegue apresentar de resultados na sua companhia. No meu caso, nesses 15 anos todos, eu trouxe aí quase 140 milhões de reais em vendas, ok? E isso, de alguma maneira, me motivou a criar conteúdo aqui nas redes sociais, no YouTube principalmente, para compartilhar um pouco dessa experiência e de como eu consigo realmente gerar meus resultados. Óbvio que não foi tudo de uma maneira linear, né? Com o tempo, a gente vai aperfeiçoando as técnicas, vai aperfeiçoando todas as nossas habilidades e a partir dali a gente vai conseguindo mais resultados, entregando mais aquilo que as empresas esperam dos vendedores, que é bater suas metas, entregar os resultados e assim por diante, ok? Então, no tema de hoje, vou trazer aqui para vocês um assunto que não é muito falado, ele é muitas vezes um tabu para várias empresas, para vários gestores, mas é algo que fez muita diferença para mim, é algo que me ajuda a me desenvolver, me ajuda a me manter no prumo, me conseguir atingir realmente os meus objetivos de uma maneira um pouco mais saudável, né? Então, o tema é espiritualidade aplicado a vendas. Então, de que maneira que a gente pode trabalhar a espiritualidade de cada vendedor, de cada ser humano, de cada pessoa, de uma maneira a nos ajudar a trazer esse resultado. E aí, quando a gente fala de espiritualidade aplicado a vendas, eu tenho que pensar que todo o universo, né, o meio, a vida que nós estamos aqui presentes na Terra, ela está circundada de energia, ela está circundada de um propósito maior e é aquilo que está atrelado realmente aos nossos desejos, às nossas vontades, às nossas angústias, todos aqueles sentimentos que nos fazem acordar de manhã e fazer o que a gente faz, ok? Muitas pessoas chamam de Deus, muitas pessoas chamam de força maior, muitas pessoas acreditam que é uma energia do universo. Não importa o nome que você vai dar, o rótulo que você vai adotar para você, o que importa, e eu adotei a espiritualidade como fé, como aquilo que me move, aquilo que eu me agarro realmente quando eu preciso. A espiritualidade, ela está presente na gente, quer queira, quer não. Né? O vendedor que hoje, ou a empresa hoje, ou o gestor que hoje nega esse tipo de situação, ele está perdendo a oportunidade de se desenvolver e de criar realmente um ambiente muito mais propício para atingimento dos resultados. E aquilo, quando a gente fala de atingimento de resultados, a gente vive dentro de uma pressão, né? A área de vendas é a área que está ali na locomotiva da empresa, né? Ela está puxando, ela tem realmente os seus desafios do dia a dia, os seus resultados, a pressão do tempo, o relógio, o cronômetro ligado o tempo inteiro. A gente não consegue descansar um minuto. E aí, quando a gente para, né, chega em casa, descansa, com quem que a gente realmente conversa? Com quem que realmente a gente se ancora? É na espiritualidade, é na nossa fé, é naquilo que a gente acredita que traz pra gente a esperança de um dia melhor, de um dia que vai ser diferente daquele que a gente fez. Então a espiritualidade aplicada a vendas é quando a gente trabalha essa fé numa reunião, trabalha essa fé num determinado projeto, trabalha essa fé para que a gente consiga aquele resultado que a gente está buscando com muito desejo ou que a gente de fato precisa, né? E aí entra um ponto que quando a gente fala de fé, quando a gente fala de buscar, normalmente a gente busca quando a gente está precisando, né? E aí essa busca, vamos dizer, sob demanda, né, da sua espiritualidade, ela é saudável e ela é eficaz, ok? Mas muito mais do que buscar quando você precisa, é buscar como um hábito, é buscar a espiritualidade como uma rotina que faz parte da sua vida.
Ou seja, a partir do momento que você ancora o seu dia a dia na sua espiritualidade, ou seja, na sua fé constante de que vai conseguir bater sua meta, de que vai conseguir fazer o que precisa ser feito, que você vai ter energia suficiente para encarar aquela reunião chata, para conseguir fazer com que aquela pessoa que muitas vezes você não está ligado ou não tem muita afinidade, você consiga transpor de uma maneira educada, saudável, íntegra e com um sorriso no rosto. Tudo isso é a sua espiritualidade trabalhada no dia a dia. Quando eu falo que isso é um hábito, trazer a espiritualidade como um hábito, ela é muito, muito, muito mais potente, traz muito mais resultado do que você trabalhar a sua espiritualidade sob demanda. O brasileiro, de uma maneira geral, ele busca a espiritualidade e ele busca a sua fé na dor. Ele vai buscar a fé quando ele está realmente ali, não tem mais alternativa, e aí ele clama, aí ele chama, aí ele desespera. Sendo que poderia ser diferente. Se você trabalha a sua espiritualidade de uma maneira muito mais serena e colocando realmente como um hábito, você vai ter a espiritualidade presente no seu dia a dia, né? Trazendo realmente benefícios que fica difícil da gente tangibilizar, da gente falar. E é por isso que a gente não traz tanto o assunto espiritualidade para vendas. Por quê? Porque a venda, ela é algo muito concreto, né? Ela é preto no branco, é resultado, ou deu ou não deu, ou bateu a meta ou não bateu. E a espiritualidade, ela é algo que faz parte de um contexto, faz parte de uma energia e muitas vezes não tem definição para isso. É um sentimento, é um estado de espírito, né? E esse estado de espírito que contagia faz parte do contexto de venda, concorda? Quem nunca trabalhou com uma pessoa contagiante positivamente? Aquela pessoa que você quer ficar perto, que te ensina, que está trazendo ali algo diferente para você, que vai trazer uma palavra que vai te ancorar positivamente para você fazer o que você precisa fazer. E essa energia que está nessa pessoa não é à toa. Essa pessoa provavelmente ela trabalha isso de uma maneira, pode até ser inconsciente, mas na maioria das vezes é algo que as pessoas elas atingem um patamar que elas começam a buscar isso para suas vidas. E isso varia realmente a idade, né? Quando a gente está falando de uma pessoa muito jovem, muitas vezes a espiritualidade não faz parte do seu dia a dia. Embora eu acredite que na atualidade do século XXI, os jovens eles já nascem espiritualizados. Mas aí é uma opinião do Juliano. Eu acredito que os jovens e cada dia que passa, o mundo ele está precisando cada vez mais de sorrisos, de caridade, de pessoas que ajudam uns os outros, né? E quando a gente fala esse contexto dentro de vendas, é um tabu. Por quê? Porque as pessoas não querem falar sobre você desenvolver e ajudar o outro, né? Muitas vezes a competitividade ela afasta as pessoas, né? Muitas vezes a gente fala da competitividade positiva, a competitividade que une as pessoas, né? Que é aquela brincadeira, aquele bullying saudável. Isso acontece em vendas, né? E isso às vezes cria ambientes nocivos, né? Que muitas vezes param nessa camada superficial da brincadeira. Mas na hora que realmente o resultado precisa ser atingido, na hora que você precisa demonstrar o porquê que você está na área de vendas, aí realmente bate. Aí chega aquele momento que você fica desesperado, preocupado, porque não vai bater a meta, está chegando o fim do mês, está chegando o fim do trimestre, enfim. É esse momento que a gente trabalha a espiritualidade de uma maneira muito mais presente no dia a dia, tá joia? Então, quando a gente está falando aqui desse tema, a gente precisa quebrar esse tabu. Eu advogo e eu quero realmente que cada vez mais existam vendedores espiritualizados, existam vendedores energéticos, existam vendedores que sejam realmente um imã de prosperidade, um imã de boas relações, um imã de bons projetos, de boas vendas. Eu acredito que quando você emana, né, essa energia positiva, os resultados positivos também vêm.
né? E aí essa filosofia de vida, né, que o vendedor hoje, muitas vezes ele tem, mas não declara que tem, é o que faz a diferença, não é? Porque é ali que você vai buscar a força quando nunca mais, ou quando não tem ninguém mais que acredita no seu resultado ou que não acredita mais no seu trabalho, né? Então, espiritualidade, pessoal, na minha visão, né? Eu queria que você deixasse seu comentário, eu queria que você deixasse a sua impressão sobre esse tema, que eu não acho que ele seja polêmico, mas eu acho que ele é oculto, eu acho que ele é negligenciado de maneira clara, né? Você não quer falar, você evita falar sobre isso, porque na pressão do dia a dia do resultado, na pressão do dia a dia de entregar o assunto objetivo, falar realmente da sua ancoragem, falar da sua espiritualidade, falar da sua fé, é algo que as pessoas não conseguem entender muito, né? Parece que a gente está falando palavras ao léu, parece que não conecta, né? E muito pelo contrário. Na minha experiência, quanto mais eu falo de espiritualidade, quanto mais eu busco me espiritualizar, né? Eu faço orações, então oração hoje é um mecanismo de conexão com a sua espiritualidade absurda. Você consegue realmente enxergar soluções de problemas que você tem em vendas fazendo orações e meditações, né? Por quê? Porque você está ali concentrado, fazendo com que a força, né, que você tem, essa energia, que na minha visão é uma energia suprema, ela te ilumina. Ela vai trazer aqui para você as respostas que você precisa. Quanto mais você colocar o foco, né? Imagina um maçarico que você coloca o foco. Quanto mais você concentra, não é ali que ele consegue realmente fazer o seu trabalho de cortar, de chegar e concentrar a sua energia. O maçarico é um exemplo claro de concentração de energia, né? Aquela chama azul é ela que vai fazer com que você atinja o seu objetivo. No caso da venda, o nosso maçarico azul é a nossa espiritualidade. É ali que a gente vai buscar a concentração dentro da solução que a gente precisa conseguir, a nossa solução para ela aparecer. Às vezes a gente tem um problema e não acha a solução. Então a gente tem que concentrar a energia, tem que concentrar o foco, tem que meditar, tem que orar, tem que pedir, porque é isso que vai fazer a gente dar o próximo passo, dar o salto, né? Isso tem me ajudado demais, E muito mais do que trazer a espiritualidade apenas, né, como algo, vamos dizer, de conexão, a espiritualidade, ela traz realmente, como eu comentei, a filosofia de vida, né? Ela traz a você como, para você manter a sua espiritualidade em dia, existe algumas técnicas, né? Algumas percepções que você precisa trabalhar em você para incluir isso na sua rotina, né? Então a oração, ela é um ato, né, diário que tem que acontecer para que você consiga meditar e trazer os seus desafios para a ordem do dia. Então você trazer a oração, você trazer a meditação, né? A oração nada mais é do que uma conversa com você mesmo. É aquela oração que muitas vezes a gente fala, Juliano, como que eu faço oração? As pessoas me perguntam isso, como que eu oro? Né? De que maneira que eu faço oração? E essa oração, ela vem da conversa. Você, quando está conversando com você não vem algumas ideias e você não vai conversando e vai vindo parece papo de louco, mas não é. É assim que a gente medita, é assim que a gente ora, é assim que a gente encontra soluções. Quando a gente se coloca, imagina só você numa conversa com o teu amigo, não vai surgindo ideias? É assim a oração, é assim a conversa com você mesmo. E esse ser supremo, né, que eu acredito, no meu caso eu acredito em Deus, eu sou cristão, então eu acredito nisso. Eu acredito que Ele está comigo. Eu acredito realmente que Ele faz diferença. Ele tem uma conexão na hora que você faz a conversa absurda. Você encontra resultados e encontra soluções para caminhos antes nem imaginados, né? Só que isso não vem do nada.
Isso precisa ser exercitado, né? Um outro exercício, além da oração, é um exercício de agradecimento. As pessoas sabem pedir, mas mal sabem agradecer. E o agradecimento hoje, ele é algo que tá também, vamos dizer assim, cada dia mais as pessoas falam no termo de gratidão. Eu confesso que antigamente achava cafona, antigamente eu achava piegas, antigamente eu achava que era papo de esotérico, tá? Nada contra os esotéricos, muito pelo contrário, até porque eu me considero um. Eu não conseguia compreender o poder da palavra gratidão, muito mais do sentimento de gratidão. E a gratidão, ela é algo que ela vem realmente de dentro de ti. Se você agradece, se você sente profundamente que você está vivendo o que você está vivendo, porque você precisa passar pelo que você está passando, agradeça. Independente se isso é bom ou se você acredita que não é tão bom. O que a gente passa é algo que a gente precisa passar. E se a gente compreender essa maneira da gente levar o dia a dia e levar e encarar os nossos problemas, o agradecimento ele passa a ter sentido. Porque independente se a gente está passando por uma dificuldade, encarando os desafios da vida e a gente não agradece, fica muito difícil a solução ou fica muito difícil a gente sair daquele problema. E eu aprendi isso. Eu achava que eu era vítima da sociedade, eu achava que era vítima da minha família, eu achava que era vítima do meu trabalho, eu achava que eu era vítima de tudo. Até entender e começar a agradecer tudo que estava acontecendo comigo. Aquilo passou a se transformar numa abundância tão grande do ponto de vista de sentimento e do ponto de vista de felicidade que transformou a maneira como eu olho para o próximo, me transformou a maneira como eu olho para a empresa, me valorizou, me trouxe o sentimento de valor por tudo que eu tenho. E esse ter, ele vai muito além de dinheiro, de posse, de bens materiais, ok? É agradecer pela nossa saúde, é agradecer pelos nossos membros, né? Eu tenho perna, eu tenho pé, eu tenho mão, eu tenho dedo, eu tenho orelha, vejo, quer dizer, isso tudo é dádiva divina. E a gente tem que saber agradecer. Quando a gente consegue ter essa consciência, né, do agradecimento, quando a gente começa a ter consciência dessas importâncias que a gente tem, normalmente a gente dá um salto quântico que a gente fala. A gente consegue realmente elevar o nosso pensamento, elevar as nossas relações e conseguir entender que cada um está no seu processo de evolução. Cada um está dentro do seu processo de atingimento dos seus objetivos. E isso tudo não tem como dissociar da venda. Isso tudo não tem como dissociar do ser humano que está ali fazendo a venda, concorda? A gente precisa, para vender, estar bem. A gente precisa estar consciente e ter clareza do que a gente está vivendo para poder fazer os resultados acontecerem. E a espiritualidade é um pilar. A espiritualidade ela tem que estar pronta, ela tem que fazer parte da sua vida. E isso vai te levar para os seus resultados. Isso vai te ajudar a atingir os seus objetivos, atingir as suas metas. E quando eu falo aqui de metas, a venda está inclusa, mas aí vai te ajudar muito mais do que só na venda, vai te ajudar na vida, nas suas metas pessoais, nas suas metas que você quiser, de relacionamento. Você quer melhorar seu relacionamento, você quer melhorar a tua vida, você quer melhorar tuas vendas, você quer melhorar o quê? Tudo isso a espiritualidade traz como um benefício para quem a pratica, para quem a ancora. Eu acredito demais que a espiritualidade hoje ela traz uma paz, né? Ela traz realmente para o vendedor que vive essa loucura uma ancoragem positiva para superar qualquer desafio. Quando a gente não bate meta, eu já não bati meta várias vezes, acontece, sou um vendedor, isso acontece. Seja como gestor, seja como diretor, seja como vendedor, não importa, todo mundo vende. E essas metas, elas quando a gente não atinge, a gente não tem que se martirizar, se vitimizar, tem que entender o que foi que eu deixei de fazer.
Porque o ser humano, de uma maneira geral, brasileiro em especial, costuma colocar a culpa em algo ou em alguém. Numa situação, numa pessoa, em algo que realmente condicionou aquele resultado. E você concorda que esse pensamento ele é muito mais cômodo? Muito mais simples. Por quê? Porque a culpa não é minha, eu não sou responsável por isso, ok? Esses pensamentos, eles nos atrasam, essa é a verdade. Principalmente o vendedor vitimizado. O vendedor vitimizado é o que tem de pior nessa vida de empresa, porque se a gente coloca um vendedor que fica arrumando desculpa para o resultado que não entrega, difícil que ele consiga entregar o resultado de forma constante, porque se ele nunca acredita que o problema é dele, como que ele vai entregar o resultado no próximo período? É difícil. Então, esse vendedor, ele tem que estar, nós, de uma maneira geral, tem que estar realmente ligado na espiritualidade para conseguir sustentar e enxergar que o problema pode ser corrigido e o problema deve ser corrigido por nós mesmos, sem colocar a culpa nos outros, sem colocar a culpa em algo, em alguma situação. Para que a gente consiga ter essa serenidade e para que a gente consiga ter essa autoanálise, é necessário estar espiritualizado. É necessário começar a se espiritualizar. Se você não faz orações, se você não está preocupado, melhorar o seu astral, melhorar a sua energia, não vibrar a positividade, não trazer esse desejo de bater meta, esse desejo de fazer o bem. Você concorda que vender é ajudar e resolver problema? Se você concorda com isso, você precisa estar bem para que as pessoas enxerguem em você a solução. E se você está deprimido, se você está de baixo astral, se você está reclamão, não para de reclamar, só coloca o problema nos outros, coloca na empresa, coloca... Gente, isso daí não faz parte do vendedor de sucesso. O vendedor de sucesso busca solução. O vendedor de sucesso, ele busca resolver problemas. E ele precisa, para isso, estar no prumo. Ele precisa, para isso, estar alinhado. Ele precisa, para isso, estar junto com a sua força maior, ou seja, ele precisa estar junto com a sua espiritualidade, com o seu pilar muito bem estruturado. É isso que vai dar força para ele manter a constante, manter a força de entrega de resultado, superar um desafio. Se ele não entregou o resultado hoje, amanhã ele vai entregar. E essa força, essa energia, ela vem da espiritualidade. E vou dizer mais, quando você está fora do seu caminho, quando você está fazendo o que você não gosta, quando você acha que está fazendo aquilo porque você está precisando, mas não gosta, não quer, a espiritualidade te ajuda. Ela vai te ajudar, ela vai te mostrar alternativas de caminhos que te levam para a tua felicidade, que te levam para aquilo que você quer. Então a espiritualidade, ela estando presente, fazendo parte da sua estrutura de vida como um pilar, obviamente que eu trago aqui no contexto da venda, mas serve para a vida. E aqui ele vai fazer uma diferença enorme no rumo que você vai tomar na hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E estar junto com essa espiritualidade, estar junto com alguém ou com algo que te suporte do ponto de vista positivo, te suporte na energia para você realizar, isso tudo faz diferença. Isso tudo traz pra gente uma paz de espírito de entender que estamos fazendo o que precisa ser feito. Quando a gente fala de espiritualidade, tem um outro ponto muito importante. O vendedor é um cara exposto. O vendedor, ele é um cara, é uma pessoa, é um profissional que tem os holofotes, que tem a luz, que tem a expectativa dos outros em cima do seu trabalho. Quem é vendedor sabe do que eu estou falando e entende o que eu estou aqui querendo trazer para vocês. Por quê? Existe uma série de energias que são colocadas em cima do vendedor em forma de expectativa que influencia a maneira como a gente age, que influencia a maneira como a gente toca o nosso dia a dia de trabalho. Muitas vezes, se você hoje apareceu no topo do ranking, ou se você está no meio do ranking, ou se você está na base do ranking, isso tudo traz para o vendedor o holofote,
traz pra gente informações psicológicas em forma de energia, né? Então é muito comum a gente se sentir às vezes sugado, é muito comum a gente se sentir obsediado, se sentir com aquele sentimento que é a inveja, né? A inveja vamos dizer, o sentimento mais comum que a gente sente, principalmente quando a gente tem ou está numa posição onde você entregou um resultado. As pessoas olham tanto de forma às vezes consciente e de forma às vezes inconsciente, tá joia? Tem as duas maneiras de você trocar energia. A gente, como vendedor, como pessoas do campo, como pessoas que estão fazendo reuniões, que estão trocando informações, seja ela por telefone, seja ela por e-mail, seja ela por vídeo ou numa reunião presencial, não importa. Quando você está se relacionando com alguém, você está trocando energia, você está trocando informações. E isso tudo precisa ter a espiritualidade como ancoragem de proteção. A gente precisa se proteger dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que faz sentido pra gente, né? Inveja é algo que é difícil de controlar. Mas a partir do momento que você, né, eu já vejo muito falando assim, eu sou antifrágil, eu sou blindado. Vocês já devem ter ouvido essa, eu tenho o corpo fechado, né? Essas máximas aí do dia a dia, a gente ouve, mas para quem está envolvido no mundo das energias e conhece um pouco, né, de física quântica e coisas desse tipo, não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas sabe o quanto influencia um pensamento, tá? Estudos científicos mostram, quando a gente pensa, a maneira como a gente está raciocinando e o cérebro tá funcionando, existem emissões de frequências, né? E essas frequências, elas podem ser positivas e podem ser negativas. E essa influência da positividade ou da negatividade é o que vai trazer pra gente o sentimento ou a sensação, né, daquela falta ou aquela alta de energia. Quando a gente está com baixa energia, a gente não tem vontade de fazer nada. A gente fica se sentindo realmente uma lontra, né? A verdade é essa. Então, quando a gente se sente sugado, isso tem que trabalhar a espiritualidade para compreender mecanismos da gente se livrar desse sentimento, da gente nos limpar dessas energias que muitas vezes ficam presas na gente, né? Por ser vendedor, eu posso falar com categoria quantas reuniões que eu já fiz e que eu saio um bagaço, que eu saio realmente sugado, que às vezes eu saio, rapaz, querendo tomar um banho e dormir, não querendo fazer nada. Por quê? Porque o ambiente ele é um ambiente pesado, ele é um ambiente de baixa energia, ele é um ambiente que suga de ti a energia vital, né? Quem já se sentiu assim? Então comenta aqui comigo que eu quero entender e quero saber da tua experiência e saber o que você viveu aí nas suas reuniões, enfim, ou na sua situação em específico que você se sentiu assim e o que você fez para sair dessa situação, tá? Eu muitas vezes, eu já tomei banho de sal grosso, eu já tomei banho de ervas, eu já dormi simplesmente porque eu não tinha força para absolutamente nada, né? Vendedor é isso. Quando a gente fala espiritualidade aplicada a vendas, a gente tem que entender que a gente precisa se proteger. A gente precisa... a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? Quem são as pessoas com que a gente vai se reunir? Como que é a história daquela pessoa? O que ela está ali pensando de ti? Ela quer resolver o problema ou ela quer simplesmente cumprir tabela, né? Então, quando a gente está interagindo com as pessoas, eu já falei em outro vídeo aqui sobre inteligência emocional, né? Não tem nada a ver a inteligência emocional com a espiritualidade do ponto de vista de crença, tá? O autoconhecimento tem a ver com a gestão das emoções. Você se conhecer, né? O autoconhecimento é diferente da espiritualidade. A espiritualidade é você se ancorar dentro da sua energia suprema, em algo que você medita, em que você conversa, para buscar essa força interior, para você conseguir ter
nivelado a sua energia e equilibrado o seu estado de espírito, né? Autoconhecimento é você se conhecer para você gerenciar suas emoções e conseguir criar empatia, desenvolver outras habilidades que também são importantes, inclusive é um outro pilar da Dom de Vender, né? Mas não é o caso aqui, a gente está falando de espiritualidade. Então, dentro da espiritualidade, a gente precisa se proteger. Os mecanismos de proteção, eles são diversos, né? Desde uma pedra, que você pode usar pedras, existem pedras de proteção. Quem não conhece, joga no Google aí pedras para proteger. Vocês vão ver que tem um monte de pedras que vocês podem andar no bolso para simplesmente fazer com que aquela energia negativa que está sendo jogada para você, a pedra absorva e não vá para o seu campo vibracional, não vá para o seu campo vital, para não te sugar, tá bom? Muitas vezes, quando você está com muita gente em ambientes muito grandes, às vezes as pedras não dão conta, né? Então isso é uma das formas, tá bom? De se proteger. Mas tem outras também. Você pode proteger sua casa, você pode proteger seu carro, você pode proteger a sua mochila, você pode proteger o seu corpo. Você tem maneiras diversas de proteção contra energias negativas. Inveja, mal olhado, desejos e pensamentos inconscientes para fazer com que você não seja o favorecido naquela situação de venda, né? Quando a gente trabalha num ambiente de competitividade, quando a gente trabalha num ambiente extremamente competitivo, a gente tem esse problema. As pessoas elas estão ali querendo estar na tua frente. Essa é a verdade. Elas não gostam de te ver na frente. Elas que têm que estar na frente, né? Então, o ambiente de vendas, na maioria das vezes, existe essa competição. A competição saudável, é engraçado isso. Eu acredito na competição saudável, mas tem que ser algo seu. O que eu quero dizer com isso? A competição saudável, ela só é saudável para quem está competindo de forma saudável. O que eu quero dizer? Se você acredita que a sua competitividade é com você mesmo e você utiliza como referência quem está na sua frente, isso é saudável. Porque você só utiliza a pessoa que está na sua frente como referência e não como um obstáculo a ser derrubado. Essa é a grande diferença da competitividade saudável para aquela que é destrutiva, para aquela que gera energia negativa. Se eu entendo que tem pessoas na minha frente no ranking, que tem pessoas que estão vendendo mais do que eu, elas estão fazendo algo diferente do que eu estou fazendo e que eu preciso aprender com essas pessoas para que eu consiga melhorar os meus resultados, isso é competir saudavelmente. Por quê? Você só vai conseguir chegar no topo quando você se superar, quando você vencer os seus desafios, quando você olhar no espelho e entender que você tem desafios a serem superados. O problema não está no outro, o problema está na gente. E essa é a base da espiritualidade. Por quê? Porque eu vou trazer aqui um outro conceito que é a gente ter, né? Esse conceito ele é dividido entre o autoconhecimento e a espiritualidade, que é a humildade, tá bom? Então, para a gente competir saudavelmente, é necessário ter humildade. E é difícil ter humildade, é difícil encontrar humildade, é difícil saber e reconhecer que está fazendo errado. É difícil, eu sei, sou ser humano. O ser humano hoje, ele é difícil de assumir um erro, né? Isso é um exercício, ele é contra-intuitivo, né? Normalmente a gente se defende, normalmente a gente está buscando alternativas para poder falar que não foi minha culpa. Então competir saudavelmente diz respeito a você se superar, utilizar as pessoas que estão na sua frente como referência daquilo que eles fazem que você ainda não fez ou naquele período deixou de fazer, para que aí sim você faça a diferença no próximo período. Isso é competir saudavelmente. E para você conseguir fazer tudo isso, adivinha, a espiritualidade tem que ancorar.
Por quê? Porque quando você vê outras pessoas na sua frente admitir que elas estão fazendo algo melhor que ti, admitir que você precisa aprender com elas, diminuir seu ego, colocar ele debaixo do travesseiro e falar, não, eu vou aprender com um colega que é melhor que eu, isso é difícil. Então coloca aqui para mim, eu quero que você comente também se você consegue exercer essa humildade nesse nível, consegue exercer a competitividade saudável com essa força, né? Porque, e difícil, hein, ó, gente? Uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês é não confundir a humildade ou a competitividade saudável com a comodidade. Porque é muito comum também eu ver pessoas, né, e eu já tive mentorados que falaram sobre isso, quando a gente está discutindo sobre o tema de espiritualidade, que é o seguinte, então se eu tenho que competir comigo mesmo, e se eu tenho que só usar como referência o meu competidor para poder melhorar os meus resultados, então eu tenho tempo para fazer isso, e então realmente eu posso fazer na minha velocidade, né? É verdade. É isso mesmo, você vai fazer na sua velocidade, mas isso não significa acomodação. Isso não significa que você vai ficar parado. Velocidade é relativa. A velocidade de um, que parece ser super rápido, super agilizado, muitas vezes não entrega tanto resultado. Mas aquele que vai seguindo o processo, passo a passo, seguindo as orientações, ancorando a sua espiritualidade, buscando força quando precisa, esse cara, de passo a passo, chega no resultado. Então, não significa a competitividade saudável que você está acomodado. Não significa que você está competindo sem competir, né? A competitividade saudável é aquela que você está realmente buscando o resultado e antenado, ligado com o que o outro está fazendo de melhor e que você precisa fazer igual ou melhor para poder se superar e melhorar os seus resultados. E tudo isso ancorado na espiritualidade para manter o respeito, ancorado na espiritualidade para ter humildade de ouvir, assimilar e aplicar aquilo que você até agora não fez. Então tudo isso hoje é o que eu chamo de espiritualidade aplicado a vendas. Eu acredito demais nesse tema, eu acredito que os vendedores eles precisam sim se espiritualizar, eu acredito sim que as pessoas que trabalham com vendas hoje ainda enxergam esse tema como um tema secundário, né? Eu quero mudar essa história. Eu quero ajudar realmente os vendedores, eu quero ajudar as empresas, eu quero ajudar todo mundo a entender que quando a gente investe na espiritualidade, os resultados vêm para todo mundo. E não vem só na empresa, vem na vida. E se a empresa hoje entende isso, ela tem um vendedor fiel, que não vai sair por pequenas quantidades, ele vai estar ali dentro porque a empresa está valorizando o trabalho dele, está valorizando as habilidades dele, está ajudando a desenvolver essas habilidades, está ajudando ele a se desenvolver como pessoa e está valorizando o próximo, está valorizando aquelas relações que são importantes a gente manter para que a venda aconteça. Falei bastante aqui sobre esse tema hoje, eu quero muito que você se espiritualize, eu quero muito que você comente esse vídeo, deixe aqui a sua mensagem para a gente poder trocar uma ideia e entender e saber a tua opinião, saber se você concorda com tudo que eu disse aqui, saber se você acredita que essa fé, essa espiritualidade, essa crença nessa força maior, ela te ajuda de fato, como que ela te ajuda. Eu gostaria muito de ouvir a tua história, queria saber como que você fez, o que você passou dentro de um caso onde você buscou a sua espiritualidade para superar um desafio, para resolver um problema, para ter solução para aquilo que você, antes de meditar, antes de orar, antes de se concentrar, né, nessa luz azul, né, desse maçarico, você conseguiu achar a tua solução. Eu agradeço muito o teu tempo por ter ficado comigo até agora. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que esse vídeo tenha trazido para você insights valiosos, porque isso é um pilar da minha empresa, da Dom de Vender. A espiritualidade hoje para mim faz parte da minha vida, obviamente, como vendedor e na minha vida pessoal. Eu espero que os benefícios que eu colho hoje de ter uma vida espiritualizada, ela faça parte também da sua, tá bom? Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo, comente aqui, deixa seu like, se inscreva no meu canal,
deixa aqui a ativação do seu sininho lá no YouTube, né? Se você estiver no Instagram ou no Facebook, compartilhe, marque seus amigos e traga aqui para que essa corrente do bem se espalhe para muitos e muitos vendedores que hoje estão aí precisando dessa força, precisando se espiritualizar, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço!